Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Nós estamos numa caminhada pelo Evangelho de João, tentando compreender alguns princípios básicos da vida cristã. Ontem nós vimos por que crer em Jesus Cristo e descobrimos pelos textos que lemos que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo o mundo de uma vez por todas e que ele é a demonstração viva do amor de Deus para resgatar todos os que nele creem. Hoje eu queria perguntar para você como saber se você realmente está salvo. Há alguns textos no Evangelho de João que nos ajudam a esclarecer essas questões. O primeiro deles está no Evangelho de João, capítulo 8, versos de 31 a 38, que nos dizem o seguinte: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, se o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes juntos de vosso pai. Jesus então está falando sobre a nossa natureza, sobre a nossa paternidade. Ele está falando: eu vi coisas junto de meu pai, e vocês também falam daquilo que viram juntos do vosso pai, do pai de vocês. Sugerindo então que aqueles que não estão livres pela verdade são filhos de um outro pai, que não é o mesmo pai. Nós aprendemos com esse texto então que é preciso permanecer nos seus ensinos, e permanência nesses ensinos é a garantia que o Espírito Santo permanece em nós. A verdade nos liberta. O conhecimento da verdade nos liberta. No cristianismo, Jesus é a verdade. Jesus é a materialização do Verbo vivo de Deus. Jesus é a expressão viva da palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus, presente entre nós em carne e osso, em movimento. Tudo que ele faz, tudo que ele diz é a expressão da verdade de Deus. O Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus se apresenta como o único caminho até Deus. Mais interessante do que isso, Jesus diz: ninguém vem ao Pai, porque ele já está no Pai. E nós devemos também ir. Ele diz: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Como alguém que alcançou estar na presença de Deus, Jesus nos convida: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 4 a 8, dizem: estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Jesus está falando sobre uma ligação simbólica que nós temos com ele, porque Israel é representado como a videira, e ele está dizendo: eu sou a videira verdadeira. Então ele está dizendo que o Israel físico não é exatamente a videira, mas Jesus é a videira verdadeira, e que o Israel físico está ligado à videira. E ele diz que agora todos nós, não apenas o Israel, não apenas os judeus, mas todos aqueles que nele creram, estão ligados a ele e passam a ser também ramos da videira. E ele diz: e todo aquele que não está ligado em mim é cortado e é lançado fora, e para nada serve, senão para ser colhido e lançado no fogo, né? E secará sem mim. Somente nele
nós temos vida. A salvação só é operada quando nós estamos conectados com Jesus. Sem conexão com Jesus, não há possibilidade de salvação. Para todos aqueles que estão conectados nele, a certeza da salvação é um fato. Para todos aqueles que estão desconectados dele, a salvação é sempre uma dúvida. Por fim, eu gostaria de ler o Evangelho de João no capítulo 20, versículos de 24 a 31, que nos dizem: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco. Disse também a Tomé: Põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. A salvação não está ligada àquilo que nós podemos ver e nem àquilo que nós podemos comprovar cientificamente por meio de experimentos ou por meio de teorias. A salvação está na fé que nós desenvolvemos por meio de um relacionamento estrito com Jesus. O que Jesus estava cobrando de Tomé não era que ele acreditasse no imponderável, mas que ele acreditasse naquilo que ele tinha experimentado junto com Jesus durante uma caminhada. Jesus tinha dado experiências a Tomé suficientes para que ele cresce. E Tomé, distante disso, disse: se ele não aparecer na minha frente materializado, se eu não colocar o dedo nas feridas, eu não posso crer que Jesus tenha ressuscitado, ainda que ele tenha ouvido muitas vezes Jesus falar a respeito disso. E então Jesus aparece a ele, materializado, diante de todos e diz: põe o dedo aqui. E ele tenta fugir dessa conversa, falando: não, Senhor, não foi bem isso que eu quis dizer. Jesus insistiu e disse: põe o dedo aqui, vem e vê e toca. E então ele disse: Deus meu, Senhor meu. E Jesus o adverte: porque você viu, você creu, bem-aventurados os que não viram e creram. E essas coisas foram escritas para a nossa salvação. Como nós podemos ter certeza da nossa salvação? Se nós estivermos conectados com Jesus, nós podemos ter certeza da nossa salvação, porque Jesus é a videira verdadeira e todo aquele que está conectado a Ele está garantidamente salvo. As provas da salvação só aparecem na medida que eu conviver com Ele. Quanto mais convívio eu tenho com Jesus, mais frutos desta salvação é operado na minha vida, mais as pessoas vão olhar para mim e vão perceber que a minha vida mudou. Os frutos na minha vida são a prova, a garantia de que eu estou salvo. As marcas no Jesus que Tomé viu são a garantia de que ele é o mesmo que morreu e ressuscitou. Jesus não é alguém que nos enganou dizendo: olha, vamos morrer e depois eu vou ressuscitar vocês, e ele mesmo morreu e não mais ressuscitou. Jesus é aquele que disse: eu vou ressuscitá-los depois de mortos. E ele morreu primeiro, e ele ressuscitou primeiro num corpo glorificado. E ele apareceu aos discípulos para que os discípulos crescem e entendessem que o que ele estava falando era verdade. A garantia de que um dia, ainda que morramos, ressuscitaremos com Jesus para a vida eterna. A garantia de que a salvação é real é que Jesus foi o primeiro que trilhou esse caminho. Que você possa ter os seus olhos abertos por meio das Escrituras, que você possa alcançar uma salvação por meio da fé, que esta fé e esta salvação operem frutos e mudanças no seu interior e que você consiga ter o sentimento, a garantia interior de que você está salvo, porque Jesus está com você. Que Deus te abençoe e que você tenha nele um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com.
Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.